O livro de Ageu para hoje. Este sério erro de lógica o privará das melhores coisas, e este erro de julgamento o privará de obtê-las. Você precisa da energia da fé para mudar as coisas. Do que estamos falando? É o que vamos considerar em Ageu, capítulo 1, versículo 9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Os israelitas esperavam ser abençoados, apesar do fato de que a casa do Senhor estava em ruínas. Todo o seu trabalho era feito na esperança de ter um benefício do esforço enorme que dedicavam a ele. Mas, apesar de todos os seus esforços, ele era muito pequeno. Por quê? Eles certamente trabalhavam duro, mas não para edificar a casa do Senhor. E depois de um bom dia de trabalho, todos descansavam em suas casas forradas. Consequentemente, nada era feito pela casa do Senhor. Portanto, o Senhor os privou das bênçãos que esperavam para poder falar aos seus corações ou aos seus bolsos e lhes chamar a atenção para esse fato. O Senhor não pediu 110% deles, isto é, um esforço sobre-humano. Mas eles deviam ter dado ao menos uma parte de seu tempo, sua energia, seus esforços, para a casa do Senhor. Esse é o erro de lógica que eles podem ter cometido, um erro que nós mesmos frequentemente cometemos. Nós pensamos que se dermos 100% de nossos esforços para algo, teremos um bom resultado. Que se dermos 80% de nossos esforços, teremos um resultado menor, e assim por diante. Mas nem sempre é assim, e muito menos quando se trata das coisas de Deus. Eles haviam trabalhado duro, esperavam muito, mas havia pouco. Por quê? Porque eles não haviam colocado seus esforços no lugar correto. A casa do Senhor estava devastada. Se eles tivessem colocado as coisas de Deus em primeiro lugar, o Senhor mesmo teria o cuidado de lhes dar o que precisavam. E não só isso, mas também teriam provado a bênção do Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se damos prioridade às coisas de Deus, quer estejamos ocupados com estudos ou trabalho, sabemos que nosso Deus fiel cuidará de nós. Mas ao dizer isso, guardemo-nos do espírito de barganha, de dá e toma, como Jacó. Não nos esqueçamos de que fomos redimidos e que pertencemos inteiramente a Ele. Dissemos que os israelitas deveriam ter dado parte de seu tempo. Mas é preciso dizer que isso não é exatamente o que o Senhor espera de seus redimidos. Ele não quer que demos parte do que consideramos ser nosso, mas antes que sigamos o exemplo dos macedônios, que a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Sim, apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possamos ser inteiramente consagrados a Ele. Todos os membros do corpo de Cristo são necessários para seu crescimento e bom funcionamento. Ter posses, tempo, energia, conhecimento espiritual ou qualquer outra coisa não é suficiente. Precisamos ainda usar esses recursos para edificar, e para isso temos de primeiro nos dar a nós mesmos ao Senhor. De outra maneira, iremos usar esses recursos para nossos propósitos pessoais, e como resultado, a casa de Deus não será edificada. E então nós não deveremos nos surpreender com a falta de bênçãos espirituais ao redor de nós e em nossas vidas. Precisamos primeiro darmos a nós mesmos completamente ao Senhor e então trazer a Ele o que temos. Ele irá abençoar e multiplicar para sua glória e veremos a bênção de Deus. Apesar dos resultados decepcionantes, os israelitas vieram perante o Senhor com o pouco que tinham, para não virem de mãos abanando. Mas Deus não o aceitou. Ele o soprou. Seus esforços serviram aos seus próprios interesses. O Senhor ficaria satisfeito com as sobras, por assim dizer? Não, isso era inaceitável.
Se queremos ser abençoados espiritualmente e trazer nosso louvor, ação de graças e adoração na presença de Deus, não podemos cometer o mesmo erro de julgamento. Devemos ser ativos no trabalho da edificação da casa de Deus. Precisamos compreender que é quando fazemos o que Deus nos diz que recebemos do Senhor a graça de andar fielmente de acordo com sua mente. Em outras palavras, receberemos os bens espirituais que tanto desejamos. De fato, sempre recebemos do Senhor as graças que precisamos em nossas circunstâncias diárias e no serviço que Ele nos chamou a fazer. O Senhor responde às reais necessidades da alma. Então, se estamos ociosos nas coisas de Deus, não haverá novas graças. De nada tenho falta. Mas se estamos ativos, a percepção de nossas necessidades nos fará nos chegarmos ao trono da graça para obter os recursos necessários para a nossa atividade para o Senhor. Seremos enriquecidos e cresceremos espiritualmente. Em resumo, não vamos crescer espiritualmente e gozar das bênçãos espirituais que temos em Cristo se todo dia corremos para casa. Pelo contrário, ver-nos-emos de mãos vazias diante de Deus, ou com muito pouco. E não esqueçamos que a obediência é melhor do que o sacrifício. É em serviço ativo para o Senhor que somos abençoados e enriquecidos espiritualmente, individual e coletivamente. Para nos darmos inteiramente a Deus e para sermos ativos na edificação de sua igreja, precisamos da energia da fé. O que isso significa? Encaremos isto. Estamos confortáveis em nossas casas. E somente pensar em fazer tal esforço já é extenuante. Precisamos lembrar que nossa casa não é aqui na terra, mas no céu. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Precisamos lembrar que há uma recompensa para tudo que é feito para o Senhor. Como Paulo disse aos Hebreus, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Precisamos de paciência e perseverança. Precisamos reconhecer que esta era encoraja a procura contínua do prazer e da satisfação pessoal. Quando sucumbimos à busca dessas coisas e colocamos nossos recursos nelas, abraçamos a mentira de Satanás e contribuímos para o sistema dele, em vez de edificarmos a casa de Deus. De forma bem prática, se não buscamos e pensamos sobre as coisas que são de cima, estaremos ocupados com as coisas que são da terra. Mas aqui está como ser vitorioso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nos faz olhar para além da aparência das coisas presentes e nos faz colher com todo o coração o que Deus nos apresenta. Esta é a energia da fé, olhar para cima e agarrar as promessas de Deus. O Senhor privou os israelitas da bênção que eles esperavam, porque eles trabalharam para seu próprio benefício e não fizeram nada para construir a casa do Senhor. E a solução não era trabalhar mais para si mesmos, mas sim se doarem a si mesmos primeiro para o trabalho de Deus. Nós também seremos abençoados espiritualmente, individual e coletivamente, na medida em que vivemos do Senhor e para o Senhor, sendo ativos como membros do corpo de Cristo na edificação da casa de Deus, que é a igreja. Tomemos coragem, olhemos para Ele. O Senhor vem. No próximo vídeo, veremos o caminho que Deus usou para chamar a atenção do seu povo. É em antecipação à vinda do Senhor que lhes digo, até breve.